Ocupando uma área de 9 países da América do Sul, a floresta amazônica ainda guarda muitos segredos sob as copas de suas árvores. Há 10 anos, uma equipe de exploradores seguiu um grupo de moradores do Equador até um antigo complexo de pirâmides, e o que eles encontraram por lá foi realmente surpreendente. A reserva da biosfera Sumaco fica a 100 quilômetros de Quito, numa viagem que leva 3 horas de carro, 15 de barco, além de uma bela caminhada a pé, mas o esforço vale a pena, considerando que você acaba no meio de uma floresta intocada que abriga um achado bastante incomum: palmeiras que andam. Como os Ents da saga épica O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien, só que ainda mais lentas, estas árvores realmente se movem pela floresta à medida que o crescimento de novas raízes as desloca gradualmente, às vezes 2 ou 3 centímetros por dia. A palmeira da espécie Socrateia exoriza, presente também em outras partes da selva amazônica, tem a capacidade de criar novas raízes com o objetivo de procurar um solo melhor, quando aquele em que ela se encontra torna-se pobre em nutrientes. As raízes crescem em direção ao novo terreno e, lentamente, à medida que as raízes se assentam, a árvore se inclina pacientemente em direção às novas raízes, deixando as velhas suspensas no ar. Pode levar alguns anos para a árvore encontrar um novo local com melhor luz solar e solo mais fértil, e sua caminhada pode chegar até 20 metros por ano. Geoglifos são encontrados em todo o mundo, e temos exemplos famosos como as linhas de Nazca, no Peru, formas geométricas no Cazaquistão e círculos na Jordânia. Mas o Brasil também possui suas próprias linhas misteriosas, e não são poucas. Na década de 80, durante o desmatamento de uma área da Amazônia Ocidental brasileira para a pecuária e outros fins agrícolas, foram descobertos mais de 450 grandes geoglifos geométricos, alguns com até 11 metros de largura e 4 metros de profundidade, que ocupam cerca de 13 mil quilômetros quadrados do estado do Acre. Uma equipe formada por arqueólogos brasileiros e britânicos foi até o lugar e fez análises do solo, descobrindo que as trincheiras foram escavadas cerca de 2.000 anos atrás. Porém, a função destes locais misteriosos ainda é desconhecida. A única certeza era de que não tratavam-se de marcações de aldeias, já que os arqueólogos recuperam muitos poucos artefatos durante cada escavação. Contudo, o risco de que os cientistas não tenham tempo de decifrar o enigma por trás destas enormes figuras geométricas é grande. Em 2020, um geoglifo com centenas de metros quadrados foi desfeito para dar lugar à paisagem em uma plantação de milho. O geoglifo foi destruído por funcionários da fazenda Crixá e seu proprietário, Assuero Veranés, que também é presidente da Federação da Agricultura do Acre, disse que sua destruição foi um acidente. O sítio arqueológico da Fazenda Crixá está entre os monumentos pré-históricos do Acre, incluídos na lista indicativa de patrimônios mundiais que o governo brasileiro apresentou à Unesco em 2015. Em 2018, o geoglifo de 2.500 anos do sítio arqueológico Jacó-Sá, a 50 quilômetros de Rio Branco, tornou-se o primeiro do país a ser tombado como patrimônio cultural. Conforme lendas indígenas, os maricoches são seres enormes e peludos, semelhantes a macacos, que podem atingir 3,70 metros de altura. A descrição é muito semelhante aos dos Sasquatch, porém, ao contrário de seus parentes do hemisfério norte, os maricoches utilizam arcos e flechas e até viveriam em aldeias. Essas criaturas perderam o status mitológico quando o explorador britânico Coronel Percival H. Fawcett relatou tê-las encontrado enquanto mapeava as selvas da América do Sul em 1914. Em um trecho do seu livro Lost Trails, Lost Cities, sem título em português, ele contou com detalhes o ataque de um desses seres e como conseguiu afugentá-lo.
Saquei uma pistola Mauser. Era uma coisa grande e desajeitada de calibre inadequado para uso na floresta. Usava cápsulas de pólvora calibre 38 que faziam um barulho desproporcional ao seu tamanho. Eu não cheguei a levantá-la, apenas mirei no chão aos pés do homem macaco. O efeito foi instantâneo. Um olhar de espanto completo surgiu no rosto hediondo e seus olhos se arregalaram. Ele largou bem rápido seu arco e flecha e correu para longe, tão rápido quanto um gato, para desaparecer entre as árvores. O livro certamente seria considerado como uma história fantástica com o intuito de atrair a atenção do público. Porém, ela foi escrita por um membro da Royal Geographical Society que ganhou renome e respeito como explorador e agrimensor, não havendo qualquer motivo para ele inventar uma história dessas. Fawcett era reconhecido por fazer anotações muito sérias e meticulosas sobre suas expedições, descrevendo também o cotidiano da vida selvagem e dos povos dessa região. A comunidade científica nunca duvidou de seu relato, pois ele não arriscaria sua reputação. E devido à sua familiaridade com as selvas brasileiras, a hipótese de que ele tenha feito uma identificação errônea de alguma tribo ou de animais nativos também estava fora de cogitação. Em 1925, Fawcett e sua equipe desapareceram durante uma expedição para encontrar a lendária cidade perdida Z. Até hoje não se sabe qual foi seu destino, sendo as hipóteses mais prováveis que tenham se perdido na selva e morrido de fome, ou que foram mortos por tribos inamistosas, mas alguns especularam que Fawcett possa não ter escapado dos maricoches dessa vez. Em 2012, uma equipe de exploradores e pesquisadores foram guiados por aborígenes a um local remoto da selva amazônica do Equador, conhecido entre a população como Cidade dos Gigantes. Eles se depararam com uma estrutura do tipo piramidal extremamente grande, com aproximadamente 80 metros de base quadrada e 80 metros de altura, e com paredes inclinadas. A estrutura era composta por grandes blocos de pedras lapidadas de forma irregular, cada uma pesando aproximadamente 2 toneladas, e no topo havia uma área plana, que poderia ter sido uma plataforma usada por sacerdotes em cerimônias ou possivelmente até mesmo em sacrifícios. No entanto, algo ainda mais surpreendente estava por vir. Os arqueólogos encontraram nesse lugar ferramentas estranhas e superdimensionadas, tão grandes que seriam impossíveis de terem sido usadas por pessoas comuns. Para Bruce Fenton, escritor, pesquisador e membro da equipe que encontrou esta suposta cidade de gigantes, esta seria a prova definitiva de que gigantes habitaram a Terra no passado distante e construíram cidades e estruturas incríveis. Se fossem anexados a cabos de madeira, as ferramentas teriam tamanho e peso incríveis, tornando seu uso como ferramentas impraticáveis para um típico Inca, que tinha em média 1,5 metros de altura. A equipe também identificou várias grandes colinas próximas com proporções iguais à pirâmide encontrada, sendo possível que cada uma delas seja uma pirâmide ainda a ser descoberta, o que transformaria a área numa cidade de tamanho muito significativo. Porém, até hoje nenhum progresso foi feito, uma vez que o governo criou empecilhos para que novas pesquisas e escavações fossem feitas nesse lugar, que curiosamente é explorado por instituições governamentais petrolíferas, e com isso o mistério sobre a cidade dos gigantes continua. Quantos segredos podem ainda estar escondidos na floresta amazônica? Você acredita que realmente existam cidades perdidas e criaturas ainda desconhecidas por lá? Conte pra gente a sua opinião aqui embaixo nos comentários.